Existe uma história no Antigo Testamento que, se eu for sincera com você, considero uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. A história a qual me refiro encontra-se no capítulo 6 do segundo livro de Reis. E neste vídeo veremos esta história tão perturbadora. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Era uma época sombria no reino de Israel. A cidade estava sitiada e a fome havia se instalado de maneira impiedosa. Essa história aconteceu numa época de extrema fome na terra de Samaria. Naquela época, Jorão era o rei de Israel. O rei da Síria, Ben-Hadad, cercou todas as terras de Samaria com suas tropas. Por ter suas fronteiras fechadas pela Síria, começou a faltar recursos dentro da cidade de Samaria. Como o comércio havia enfraquecido e a cidade estava desabastecida de recursos, até o que não tinha qualquer valor começou a ser vendido por alto preço. Em pouco tempo, faltava tudo na cidade e Samaria foi abalada por uma gravíssima fome. A situação ficou extremamente desesperadora, tanto para os ricos quanto para os pobres. Em Samaria vendia-se até cabeça de jumento por 80 peças de prata. A fome supervalorizou até as fezes dos pombos, que eram vendidas por 5 peças de prata cada 200 gramas. A fome era tão grave que as pessoas chegaram ao ponto de cometer atrocidades para matar a fome. As pessoas de Samaria, que viviam acostumadas à fartura, agora disputavam fezes de pombos para se alimentarem, e algumas chegaram ao extremo de apelarem para o canibalismo para sobreviverem. O texto bíblico diz: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Certa vez, estando o rei de Samaria passando pelo muro da cidade, uma mulher, tomada por uma aparência de desespero, começou a gritar diante do rei, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. O rei olhou para a mulher e friamente disse: Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Terei eu trigo ou vinho para ajudá-la? Mas vendo o estado de desespero da mulher, o rei disse-lhe ainda: Que tens? Ao ouvir o que a mulher disse, o rei entrou em estado de grande abalo emocional. A mulher apresentou ao rei uma outra mulher, que não tinha o mesmo parecer de desespero, mas ainda assim tinha uma aparência castigada pela miséria que assolava Samaria. Era como se o silêncio dessa segunda mulher dissesse que pior do que estava, não poderia ficar. A primeira mulher então desabafou aos prantos o que havia acontecido. Ela disse ao rei que a outra mulher disse a ela: Já que não temos mais nada para comer, vamos cozinhar o seu filho hoje e comê-lo. E amanhã cozinharemos o meu filho para fazermos a última refeição de nossas vidas. O rei, já em estado de choque, continuou ouvindo a história da mulher. Ela finalizou dizendo que elas jantaram o filho dela, mas que a outra mulher, no dia seguinte, recusou-se a cozinhar o próprio filho e o escondeu, não cumprindo o trato.
Sem poder suportar mais ouvir a miséria das palavras daquela mulher, o rei, em alto estresse emocional, rasgou as próprias vestes. O rei começou a caminhar pelo muro da cidade, em total desconsolo, e o povo viu que ele, por dentro, vestia panos de saco, o que em Israel significava um manifesto de grande sofrimento interior. Vejamos na íntegra o que o texto bíblico diz. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. O rei então perguntou ao profeta Eliseu se foi Deus quem fez cair toda aquela desgraça sobre Samaria. O texto bíblico diz: E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? A resposta do profeta Eliseu foi positiva. O mesmo anunciou que a prosperidade estava chegando a Samaria e que os dias de fome iriam chegar ao fim. O texto bíblico diz: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No dia seguinte, os sírios já haviam fugido de Samaria e deixado no arraial muita abundância de alimentos, conforme a palavra do Senhor. Samaria foi abençoada com muita fartura. O texto bíblico diz: E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha
por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Conforme a palavra do Senhor, Samaria passou a ser abençoada com muita fartura. E essa foi a história da mãe que comeu o próprio filho.